Aí você chega em casa, cadê o cão de guarda? Comprei um Pit Monster. Bora procurar o cão de guarda. Olha o cão de guarda aí. Eita, esse é valente. Esse é valente. Ei, rapaz, acorda. Tá aí morto. Vai defender a casa, rapaz. Vai defender a casa. Nossa, esse daí é um dos mais profissionais e dedicados que eu já vi. E falando em trabalho, estou aqui trazendo o meu mais novo especial feito em comemoração a esse dia, que é a do Zero dentro do desenho animado dos Jovens Titãs contra o roubo da saga de jogos Flash de mesmo nome. E vocês devem estar se perguntando o que eles têm a ver com trabalhadores se eles são dois perrapados. E aí que está, se eles são mendigos, isso também significa que eles são mão de obra barata. E portanto eles realmente podem ser considerados como trabalhadores. Bem, trabalhadores de baixo nível e com pouca renda, mas ainda assim trabalhadores. E eles também são mendigos por opção, já que com a capacidade que ambos demonstram, eles poderiam facilmente conseguir oportunidades grandes. Mas de qualquer forma, chega de conversa e vamos logo para as análises. O Zé Grudento é um morador de rua bastante sociável e carismático, além de ser um grande amigo dos Jovens Titãs, que de vez em quando os ajuda com alguma ameaça. Em força, como feitos mais básicos, ele já foi capaz de romper um barril de madeira de dentro para fora e correr enquanto carregava várias latas de feijão. Rivalizou com um Homem-Gavião, qual conseguia carregar o seu peso como se não fosse nada, derrubou o pinguim no chão golpeando na cabeça com um saxofone, rompeu vários objetos de vidro e madeira apenas correndo sobre eles, se mostrou comparável ao Robin, o qual era capaz de danificar robôs de metal, fazer um buraco gigantesco no chão com um chute, pular a grandes alturas de forma casual, se mostra igual de forte que o Robin clássico e quebra a perna do Kid Flash com um único golpe em várias ocasiões. E já indo para seus feitos mais destacáveis, ele conseguiu facilmente romper o tridente do Aquaman e a clava do Homem-Gavião, mandou um foguete para fora do horizonte com um soco, conseguiu se segurar no jato dos Titãs enquanto o mesmo voava com toda a sua velocidade, rompeu uma cúpula de vidro com um soco para depois puxou o Krypton com o laço da verdade, sendo que antes disso o Krypton tinha conseguido atravessar uma parede feita com a energia do anel do Lanterna Verde como se não fosse nada, e conseguiu destruir um monstro gigante com um ataque combinado seu junto do Robin, Fada do Dente, Papai Noel e Mutano, sendo que esse monstro tinha conseguido devastar a cidade inteira e destruir vários prédios como se não fosse nada. Em velocidade, ele impediu que o Robin fosse esmagado por um monte de lixo, encontrou e vestiu um dos trajes do Batman em poucos segundos, agarrou o Krypton com o laço da verdade enquanto o mesmo corria a máxima velocidade, bloqueou vários dos golpes do Pinguim sem muito esforço, conseguiu se arrastar por uma tubulação até o topo da Torre Titã ao mesmo tempo que um elevador, mesmo com ele já tendo subido alguns andares, e se mostrou igual de veloz que o Robin, o qual tinha conseguido superar a reação do Kid Flash em várias ocasiões, o qual já era capaz de se mover a grandes velocidades. Em resistência, ele resistiu a ser esmagado por uma caverna inteira de lixo, resistiu à explosão do Titã Zord como se não fosse nada, resistiu a se chocar contra vários objetos em várias ocasiões, e resistiu a cair do alto das nuvens atravessando vários pisos de madeira e amassando um assento de metal na queda, resistiu que várias latas de feijão caíam em cima dele, e resistiu a atravessar o esconderijo do Mariposa enquanto era impulsionado pelo jato Titã, e resistiu a ser engolido vivo pelo Homem-Gavião, e resistiu a cair do alto de um prédio, e resistiu aos golpes físicos do Robin e do Pinguim, os quais rivalizavam com ele em força, resistiu a ser mandado para longe por um jato de água até depois ser engolido por uma baleia, e resistiu à explosão causada pelo ataque combinado dele junto dos seus amigos. Em inteligência, ele é um grande músico, estrategista, intelectual, carismático e destemido, além de também ser muito bom improvisando e usando os objetos do ambiente ao seu favor. Em armas, ele usa o que encontra pelo caminho. Já em habilidades, ele possui super força, super resistência, super velocidade, uma alta tolerância à dor e alto empoderamento ao consumir uma lata inteira de feijão.
Robo era um mendigo normal como muitos outros que apenas queria viver em paz e seguir a sua rotina diária, mas por conta de pessoas inconvenientes ele acabaria surtando e iniciando uma onda de caos e destruição por toda a cidade. E depois de enfrentar inúmeros civis, gangsters, policiais, soldados, militares e até alienígenas, ele morreria no espaço e seria mandado até o inferno, onde depois de enfrentar e derrotar o próprio diabo ele conseguiria ter acesso ao paraíso. E depois de causar uma confusão generalizada por lá também, ele se encontraria com o próprio Criador, que conseguiria dominá-lo e lhe contaria que aquele lugar era um local de descanso eterno para almas, e que ele não precisava mais lutar pelo seu sossego. E depois de tudo isso ele pôde finalmente descansar em paz. Ou não. Em força, como feitos mais básicos, ele consegue derrubar e mandar pessoas e objetos para longe com seus golpes, consegue erguer e arremessar cadeiras de forma casual, também conseguindo replicar isso com latas cheias de lixo e rochas maciças que medem a metade do seu tamanho, pode facilmente subjugar os seus inimigos, os fazendo sangrarem e matá-los com poucos golpes, sem se importar se são pessoas normais ou jogadores de futebol americano com um bom condicionamento físico, policiais treinados, soldados da SWAT equipados da cabeça aos pés com proteção, militares ainda mais treinados e equipados, alienígenas com tecnologia avançada, clones dele mesmo com partes de suas capacidades, seres demoníacos que conseguiam suportar o calor excessivo do inferno sem nenhum tipo de incômodo, e anjos divinos que eram superiores a todos os inimigos que já foram apresentados anteriormente. E ele também é capaz de destruir veículos com relativa facilidade, sejam veículos menores como viaturas e jipes militares, até veículos grandes como caminhões de lixo, comboios armados, helicópteros de combate e tanques de guerra, também conseguindo replicar isso com criaturas infernais e nuvens de tempestade, com essa última podendo atingir até 240 megatons de TNT. E ele também conseguiu destruir uma máquina que fazia clones dele mesmo, rompeu 2 algemas mesmo tendo acabado de ter as suas capacidades bruscamente extraídas, conseguiu rivalizar e eventualmente superar o diabo, que fez o próprio God retroceder e sentir os seus golpes. Em velocidade ele consegue lutar contra vários inimigos de uma única vez, podendo facilmente acabar com grupos grandes, sejam de pessoas normais, presidiários, policiais, soldados SWAT, militares, alienígenas, demônios e até anjos. Conseguiu se esquivar de atropelamentos e de vários objetos sendo jogados nele, consegue se esquivar de tiros de revólver, metralhadoras e escopetas facilmente, também conseguindo se esquivar de explosões de granadas e tiros de bazuca, pode se esquivar dos tiros e atropelamentos de um tanque de guerra, se esquivou dos disparos de armas alienígenas, se esquivou das bolas de fogo e chicotadas dos demônios, conseguiu burlar a reação dos arcanjos que se movimentavam por meio de raios, se esquivou das rajadas de luz dos anjos e conseguiu se esquivar de vários raios, golpes e rajadas de luz lançados pelo God. Em resistência ele consegue suportar qualquer tipo de golpe, sejam de pessoas normais ou gente treinada, além de também resistir que elas o golpeiem utilizando objetos, como garrafas de vidro, cacetetes, latas de lixo, cadeiras, sprays de grafite e rochas maciças, além de também resistir a atropelamentos de diferentes tipos de veículos. Suportou os tiros de várias armas de fogo que também eram capazes de explodir veículos, resistiu a explosões de granadas e mísseis de bazuca, resistiu a múltiplos tiros e atropelamentos de um tanque de guerra, e resistiu até as suas capacidades bruscamente extraídas dele por uma máquina alienígena, e resistiu a vários disparos de armas alienígenas, resistiu a múltiplos ataques dos seus clones, resistiu a inúmeras rajadas de fogo e chicotadas dos demônios, que o diabo lhe golpeia múltiplas vezes com seu tridente, resistiu aos golpes e rajadas de luz dos anjos, resistiu a múltiplos golpes de espada dos arcanjos, mas o seu maior feito foi suportar inúmeros ataques do God, o qual é capaz de eliminar outros anjos como se não fosse nada. Em inteligência, ele é um mestre em artes marciais e luta corporal, sabe utilizar diferentes tipos de armas como revólveres, escopetas, metralhadoras, granadas, espadas, chicotes e até armas alienígenas, além de também ter conseguido desenvolver e utilizar com perfeição vários tipos de habilidades. Em armas ele usa literalmente qualquer coisa que encontre pelo caminho, desde armas brancas como chicotes e espadas, armas de fogo como granadas, revólveres, metralhadoras, escopetas, objetos aleatórios como latas de lixo, garrafas, rochas e maçãs douradas, e até equipamentos que ele não conhecia, como armas alienígenas. E nas suas habilidades ele possui capacidades físicas sobre-humanas como força, resistência e velocidade, controle anatômico ao conseguir urinar,
defecar e vomitar mesmo sem ter se alimentado ou hidratado em nenhum momento, manipulação corporal ao conseguir esticar alguns membros do seu corpo, uma pequena regeneração ao conseguir se recuperar de todos os ferimentos que sofre, uma alta imunidade a doenças ao não desenvolver nenhum tipo de problema mesmo dormindo em lixo, e ele também possui pirocinese, fotossíntese, manipulação de explosões, manipulação não física ao conseguir interagir com nuvens e almas, e ele também possui resistência a ataques fatais, plasma superaquecido, absorção, réplicas dos seus ataques, eletricidade, fogo infernal e luz divina. Depois de ter seus planos fracassados mais uma vez pelos jovens titãs, o Cérebro decidiria recorrer a outros meios, e depois de uma longa pesquisa ele descobriria sobre um homem que conseguiu praticamente fazer frente ao país ao enfrentar as forças armadas de igual para igual, e a última vez que ele foi visto foi em uma zona rural, onde testemunhas apontaram que ele foi levado por um disco voador, e depois de ir até o espaço e passar um bom tempo procurando, ele finalmente encontraria esse mesmo disco voador à deriva no espaço, e ao recuperar o corpo mumificado do roubo, ele conseguiria trazê-lo de volta através de alguns experimentos. E ao trazê-lo de volta, o Cérebro rapidamente faria um acordo com ele, no qual reside em ele eliminar os jovens titãs em troca de muita paz e confortos em uma ilha paradisíaca e particular. E vendo que ninguém mais iria incomodá-lo assim, o roubo aceitaria. E depois de ser deixado no topo da torre dos jovens titãs, ele desceria até o andar principal pelo elevador. Mas o que ele não sabia é que os jovens titãs não estavam lá, pois foram ver a estreia de um filme muito especial. E a única pessoa presente lá era o Zé Grudento, que estava tentando abrir uma lata de feijão. E ao vê-lo, o Zé Grudento rapidamente se recordaria dele, já que alguns dos seus conhecidos foram atacados por ele no passado. E sabendo que aquele homem não tinha boas intenções, o Zé Grudento começaria a se preparar para a maior batalha da sua vida. Assim começando a luta, os dois iriam um para cima do outro e começariam a trocar vários golpes. Mas enquanto os dois trocavam golpes, o Robo conseguiria derrubá-lo no chão com um de seus ataques especiais. Mas o Zé Grudento se levantaria e revidaria com um golpe que o mandaria para longe. Mas o Robo não se importaria e voltaria para o ataque com ainda mais fúria. E com o decorrer da luta, o Robo usaria vários de seus ataques, fazendo o Zé Grudento fazer jus ao nome. Só que nesse momento ele se lembraria da lata de feijão que estava tentando abrir. E depois de abrir e comer todo o feijão, ele ficaria ainda mais poderoso. E antes que o Robo pudesse revidar, o Zé Grudento o derrubaria no chão com um soco. E depois agarrar uma de suas pernas e arremessá-lo com toda a sua força, fazendo com que o Robo atravessasse o teto da torre e voasse diretamente para o espaço. E assim o Robo mais uma vez morreria por falta de ar. E depois do Zé Grudento consertar o teto que havia sido danificado, ele voltaria aos seus afazeres, assim vencendo a luta. Então pessoal, foi esse o Versus e na força era um quase empate com o Zé Grudento possuindo uma leve vantagem, já que o maior feito do Roubo é em destruir aquelas nuvens de tempestade com vários golpes, enquanto o Zé Grudento tem um feito similar a esse ao conseguir destruir um monstro gigante com um ataque combinado. E certo que ele realizou esse feito com a ajuda dos seus companheiros, mas o Roubo também precisou de vários golpes para destruir uma nuvem, e a Fada do Dente junto do Mutano na forma base não tinham força o suficiente para influenciar em um feito como esse, mas de qualquer forma a diferença não é tão significativa, enquanto na velocidade de fato é um empate completo, já que o Robo possui vários feitos que o colocam acima da velocidade da luz, enquanto o Zé é comparável ao Robin, que é comparável ao Kid Flash, que também possui vários feitos que o colocam acima da velocidade da luz. Já na resistência, o Zé Grudento é superior, já que apesar do Robo conseguir suportar tiros, explosões, raios e ataques de um ser que era bem mais poderoso que ele, o Zé Grudento possui feitos similares, como suportar o impacto do Titã Jato contra o esconderijo do Mariposa Assassina, suportar a explosão do Titã Zord como se não fosse nada, e suportar o impacto do ataque combinado seu junto dos seus amigos, saindo disso sem nenhum sinal de cansaço, ferimentos ou incômodos. Mas o Robo ainda não fica muito atrás, assim como na inteligência, já que apesar deles terem demonstrado quase que a mesma coisa, o Zé de fato consegue fazer estratégias que o ajudam mais na hora do confronto, enquanto a única estratégia que o Robo segue sempre é em atacar todo mundo que ele vê pela frente até que seu objetivo seja concluído. E nas armas é um empate, já que nenhum deles possui uma arma fixa. Já nas habilidades, dessa vez o Robo que é superior, já que apesar do Zé Grudento possuir habilidades boas, o Robo possui habilidades bem melhores, as quais poderiam atrasá-lo, feri-lo e dificultar bastante o combate. Mas mesmo os dois tendo quase o mesmo nível, o Zé Grudento ainda conseguiria vencer, já que mesmo a diferença de poder entre eles não sendo muitas, ainda são diferenças. Além de que o Zé Grudento é bem mais durável que o Robo, e apesar da luta ser bem difícil
se os dois terem oportunidades reais de vencerem um ao outro, o Zé Grudento ainda teria mais chances de vencer graças à sua inteligência. E portanto o vencedor desse versus é o Zé Grudento com cerca de 57% de chance de vitória. E eu espero que todos vocês tenham gostado. E feliz Dia do Trabalhador para todos!